De qual estado do Brasil você está me assistindo? Que horas são aí agora? E me responde uma coisa. O que você percebeu primeiro nessa fotografia? À primeira vista, essa imagem parece simples. 5 jovens usando o uniforme da Marinha, lado a lado, olhando diretamente para a câmera. Nada de estranho, nada de sombrio, apenas irmãos orgulhosos, prontos para servir seu país. Mas essa fotografia carrega uma decisão que mudaria a história militar dos Estados Unidos. Esses são os Sullivan Brothers. George, Francis, Joseph, Madison e Albert Sullivan, 5 irmãos. E todos morreram no mesmo dia. Tudo começou após o ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 1941. O país inteiro estava em choque. Jovens americanos começaram a se alistar em massa. Mas os irmãos Sullivan não queriam apenas servir. Eles fizeram uma exigência. Se vamos para a guerra, vamos juntos. A Marinha dos Estados Unidos tinha uma política que recomendava separar irmãos. Era mais seguro. Mas naquele momento, o patriotismo falava mais alto que a prudência. E o pedido foi aceito. Eles foram designados para o cruzador leve USS Juneau, um navio moderno, armado, preparado para combate intenso no Pacífico. Em novembro de 1942, o USS Juneau participou da Batalha Naval de Guadalcanal. O confronto foi caótico. Explosões, tiros, noite escura, confusão total. Durante a batalha, o navio foi atingido por um torpedo japonês. Ficou danificado, mas ainda flutuava. A tripulação tentou se reorganizar. Minutos depois, outro torpedo atingiu o navio. Dessa vez, a explosão foi catastrófica. O USS Juneau partiu-se praticamente ao meio. Afundou em menos de 1 minuto. Mais de 600 homens estavam a bordo. A maioria morreu instantaneamente. Alguns sobreviveram à explosão e ficaram à deriva no mar. Mas o resgate demorou dias, e o oceano não perdoa. Desidratação, exaustão, tubarões. Dos mais de 600 tripulantes, apenas cerca de 10 sobreviveram. Nenhum dos 5 irmãos Sullivan estava entre eles. E agora vem a parte que poucos conhecem. Quando o navio afundou, não houve confirmação imediata das mortes. A família recebeu um telegrama dizendo que estavam desaparecidos em ação. A mãe deles, Aleta Sullivan, continuou esperando. Imagina isso. 5 filhos, todos no mesmo navio, todos desaparecidos. Meses depois veio a confirmação oficial. Todos mortos. A história se espalhou pelos Estados Unidos. Jornais publicaram a fotografia dos 5 irmãos. O impacto foi gigantesco. A mãe passou a ser conhecida nacionalmente como a mãe dos irmãos Sullivan. O presidente enviou cartas. O caso virou símbolo de sacrifício patriótico, mas também levantou uma pergunta desconfortável. Como 5 irmãos puderam servir juntos no mesmo navio? A tragédia levou o governo americano a reforçar políticas para evitar que irmãos servissem na mesma unidade de combate. Anos depois, isso evoluiu para o que ficou conhecido como Sole Survivor Policy, política que protege membros restantes de famílias que já perderam filhos na guerra. Ou seja, a morte deles mudou regras militares, mudou protocolos, mudou decisões estratégicas, mas nada mudou o que aconteceu naquela manhã no Pacífico. Se você observar essa foto novamente, percebe algo diferente agora? Não são apenas 5 jovens sorrindo levemente. São 5 decisões, 5 destinos amarrados, 5 vidas que terminaram no mesmo minuto. E existe um detalhe emocional que muitas vezes passa despercebido. Eles poderiam ter servido separados, poderiam ter sobrevivido, mas escolheram permanecer juntos até o fim. Essa não é apenas uma história de guerra, é uma história sobre laço familiar, sobre lealdade, sobre como uma escolha feita em um momento de orgulho e união pode carregar consequências que ninguém imaginava. E é por isso que essa fotografia continua sendo lembrada. Porque ela não mostra a morte, mostra o momento antes dela.
Alguns segredos não foram feitos para permanecer enterrados. Inscreva-se para novos episódios.